Novidades na equipe do Fluminense para o jogo contra o Flamengo. Não é uma batalha perdida dentro de campo, né? Vamos lá, esse aqui é o vídeo da escalação do Fla-Flu. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e vamos embora pra gente trocar aquela ideia marota sobre as prováveis escalações. Do lado de lá, o time também... Aliás, o time do lado de lá tem problemas. Mas vamos embora, tá? Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui. Se chegou hoje no Raiz Tricolor, pode se inscrever, chega junto. Que a gente aqui é maneiro. E olha só, tô com meu copo novo da Golcase, tá? Golcase, patrocinadora aí, ó, na verdade, licenciada, né, do Fluminense. Golcase, ó, com qualidade, tá? Copo bom, térmico. Vou beber essa água aqui agora. Pô, parece sacanagem. Essa água aqui são 4h47. Eu trouxe água pra cá de manhã. Ela tá gelada ainda. Aproveita, tá? Esse copão é grandão, ele tem 800 e poucos ml, mais ou menos, mas lá no site você consegue também pegar alguns um pouco menor. Esse aqui é aquele copo que eu chamo de jarra, na verdade, mas você tem a garrafinha, tem o copo, tem a capinha de celular aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, foi a minha que eu peguei. Essa aqui nem é do Fluminense necessariamente, mas tudo isso você pode comprar lá com o cupom JORNADA, tá? Usa o cupom JORNADA que te dá desconto. E essa aqui sim é a capinha do Fluminense. E se... Tá até meio suja daqui. Se você quiser pegar duas capinhas, a segunda sai de graça, tá? Pegou uma, a segunda sai de graça. Aproveita. Link tá aqui na descrição, cupom JORNADA. Vambora, vamos jogar a escalação aí na tela pra galerinha. Isso porque essa é a provável escalação. No caso, são as prováveis escalações de Fluminense e de Flamengo. Depois de muita polêmica fora do campo, né, em relação a esse jogo. Opa, peraí, agora sim. A gente agora trata dessa escalação de um jogo que... Esse Fla-Flu, sabe a ideia do Fla-Flu? Começou 40 minutos antes do nada. Esse Fla-Flu começou 2 dias antes do apito inicial, né? Com toda a questão da mudança de data. Enfim, provável escalação do Fluminense com mudança, tá? Mudança no ataque, pelo menos foi o que o Zubeldia treinou no sábado. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Até aí é o time titular do Fluminense. Depois eu vou comentando algumas questões aqui, tá? E no ataque, Canóbio, Serna ou Savarino e John Kennedy. A verdade é que o Savarino tá aqui só como dúvida, mas a real é que não, tá? Eu só deixo aqui para poder mostrar a mudança. O Zubeldia fez o teste pelo Serna, treinou ao longo de todo o sábado, informação nossa aqui do Jornada, né, do Vitor Lessa, com a entrada do Serna. É uma mudança que muda bastante a forma do Fluminense jogar. O Serna foi para o banco. Há um certo tempo, o Savarino já vem sendo o titular do Fluminense, conquistando a posição pelo que fez de bom, e eu gosto sempre de deixar claro isso. O ano do Serna, ele não é tão ruim assim, né? A gente pode falar até de momento em relação a tudo e tal. O Serna foi para o banco recentemente. O Savarino se torna, né, titular efetivo do Fluminense no jogo contra o Remo. Por lá ele é titular naquela partida lá em Belém. O Fluminense ganha por 2-0, ele participa dos gols, vai muito bem. Até então, o Savarino tinha sido titular no jogo contra o Palmeiras, mas num jogo que o Fluminense poupou alguns jogadores. Tinha sido titular contra Bangu, contra Maricá, em jogos onde o Fluminense tinha rodado o time. Nesse jogo do Remo, o Serna começa no banco para o Savarino jogar. E aí, no jogo seguinte, o Serna segue no banco no jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Savarino dá 2 assistências. Então o Savarino ganhou a posição pelo mérito que teve na final contra o Flamengo, na semi contra o Vasco, no jogo que foi titular contra o Palmeiras, ganhou isso no campo. De lá pra cá teve essas 2 assistências contra o Atlético Paranaense. Ele se mostrou um jogador muito importante nessa troca, principalmente com o meio de campo, com o Lúcio Acosta, fazendo o Fluminense ter criação por dentro. Já o Serna só voltou a ser titular no jogo contra o Corinthians, quando o Canóbio ficou de fora por uma questão lá da seleção uruguaia. Não dava tempo dele chegar, o Serna foi titular, foi muito bem naquele jogo, jogou pra cacete aquela partida, deu assistência, praticamente deu outra assistência naquele chuta na trave e o Hércules faz no rebote. Foi uma grande partida do Kevin Serna, pra mim o melhor jogador em campo naquele dia. Já contra o Coritiba, o Serna começou bem, fazendo o gol que foi anulado depois pela falta lá dada pelo VAR do Rodrigo Castillo, e dali pra frente o Serna não se encontrou muito mais em campo. O Lessa tem uma análise que eu nunca tinha parado pra pensar, mas achei interessante quando ele falou que o Serna é muito refém do momento dele. Ele começou bem o jogo, ele embrasa, vai bem. Ele começou mal, dificilmente ele sai dessa espiral.
e anular o gol dele ali no início do jogo contra o Coritiba pode ter comprometido. Lá, contra o Laguaira, o Serna foi passageiro, né? Entrou num time que já estava muito mal e pouco conseguiu criar, não dá para entrar na conta dele. Bem como o Savarino lá também foi muito mal, esse tendo sido titular. Eu vejo essa posição, gente, como uma briga em aberto, tá? E o que é uma briga em aberto? Apesar de eu achar que o Savarino funciona melhor no time do Fluminense, é o ideal em vários momentos do Fluminense, para um jogo contra o Flamengo, eu imagino que o Fluminense e o Luiz Beldia, por vários momentos, pensem numa estratégia um pouco diferente. A gente conviveu aqui durante um tempo com um treinador chamado Fernando Diniz, que a gente sabe que é um treinador espetacular e péssimo ao mesmo tempo, né? Um cara muito 880. Mas uma coisa que o Diniz fazia muito e que eu achava que dava um senso de protagonismo pro Fluminense no jogo era não olhar para o adversário. O adversário tinha que olhar para o Fluminense e descobrir como parar o Fluminense. O ruim é que o adversário descobria e às vezes dava merda. Então ele não olhava o adversário do outro lado para montar a sua estratégia de jogo. A gente depois viu o Mano Menezes, que era exatamente o inverso. O Mano Menezes parecia não ter uma estratégia de jogo nunca. Ele sempre estava olhando o adversário, como anular o adversário, para tentar depois fazer o seu jogo. O Zubeldia me parece mais um meio termo entre esses dois, né? O Renato também era um pouco mais como o Mano Menezes, né? Mas o Beldia me parece um pouco de meio termo. Então o Fluminense tem esse senso de protagonismo em vários jogos. A gente passa a ver o Fluminense como protagonista em vários jogos. Não foi contra o Laguaira. Aí eu acho que até por mais do que questão técnica, por um desempenho físico e de espírito dentro do jogo mesmo. Acho que o time do Fluminense estava pouco conectado àquele jogo, tratou aquele jogo como se fosse um jogo já eliminado da Sul-Americana, que é algo completamente diferente de uma estreia na Libertadores. E já pro Fla-Flu, penso eu que, falando da escalação do Flamengo, o Zubeldia viu a possibilidade de explorar os flancos, as laterais do Flamengo. Isso porque o Flamengo deve vir com uma escalação com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Everton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta, com um ataque formado por Jorge Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Tá? Na organização prática do Flamengo, a teórica acaba sendo essa, mas na organização prática, o Paquetá em vários momentos forma quase que uma dupla com o Everton Araújo, o Arrascaeta vira um segundo atacante. Né? A gente via isso muito no Fluminense de 2023, né? Com o Ganso recuando um pouquinho às vezes e o John Arias. O John Arias na ponta e era, por vários momentos, o John Kennedy acabava virando esse segundo centroavante aqui ao lado do Germancano e a gente fazia um 4-2-4. O Arrascaeta não é o John Kennedy, né? A gente chegou a ver isso em alguns momentos com o John Arias jogando de meia, né? Mas na prática é meio que parecido, um pouco parecido com o Fluminense, né? O Everton Araújo vai segurar mais, o Paquetá, assim como o Hércules, pisa muito na área para jogar e o Lúcio Acosta é o cérebro que encosta por várias vezes no centroavante para poder fazer tabela e até aparecer para finalizar. Só que qual que é a questão? O Flamengo tá com alguns desfalques. O Alexandre, o lateral esquerdo, fisicamente não tá bem, tá fora do jogo. E a dupla de volantes, Jorginho é um que tá fora por lesão e Eric Pulgar também está fora do jogo. Pulgar tem lesão, tomou um cartão vermelho recentemente. Enfim, uma série de problemas. Não teremos hoje o famoso licença para matar, que é o Eric Pulgar, né? O maluco simplesmente tem licença para bater à vontade. Foi expulso agora pela primeira vez. Mas enfim, muda a dupla de volantes do Flamengo. Esse Flamengo aí tem menos pegada de marcação. Então, eu entendo a lógica do Zubeldia retirando o Savarino, primeiro que ele passa a ter pro segundo tempo uma opção para a criação, já que o Lúcio Acosta não dura 90 minutos. Então ele passa a ter uma opção que não seja o Paulo Henrique Ganso em relação à criação. Só que eu sou muito contra quem escala pensando na mudança e não pensando no time titular. Não, vou guardar aqui esse jogador pro segundo tempo e o titular tá pior. Só que o Serna entrega um vigor físico de marcação e principalmente pensando em explorar os contra-ataques contra o Flamengo, que o Savarino não consegue. O Savarino é um cara mais de cadência. O Fluminense funciona melhor com o Savarino, talvez. Não é que o Savarino é ruim puxando contra-ataque, mas é que funciona melhor com o Savarino, tendo a posse de bola na frente da área com outro time fechado, do que necessariamente sendo reativo. E pensando nesse time do Flamengo, a lateral esquerda do Flamengo é um problemaço. O Ayrton Lucas tá mal, no geral. Apesar de ter acertado um bom cruzamento no último jogo, a gente conhece o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas sempre marcou mal, sempre deixou muito espaço do lado dele. Então você já tem a dupla de volante que já mexeu, já não é a titular.
O Everton Araújo não é o Pulgar e o Paquetá não é o Jorginho, sejamos sinceros aqui também. As laterais estão pouco confiáveis. Como é que fica a situação? O Fluminense vai tentar explorar isso. Então acho que é essa a mudança que o Zubeldia está pensando em fazer para o jogo. Vamos ver como é que vai ser nesse domingo. O Zubeldia contra o Léo Jardim. Você acompanha tudo aqui no Raiz Tricolor, inclusive também. A partir das 4 da tarde a gente está ao vivo direto do Maracanã. Se inscreve, deixa o like. Amanhã tem vídeo pré-jogo. Até a próxima. Valeu.